Salmo 51, versículo 1 ao 3, nós lemos o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço agora o teu poder para trazer a mensagem de forma clara esta noite. Que o teu Espírito venha nos dar ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Nós vamos iniciar um novo tema, como eu havia anunciado na semana passada. Nós deixamos nosso tema sobre paz e nós vamos agora começar um tema sobre perdão. Algo muito importante, algo que é a base do cristianismo, a base da vida cristã, a base do nosso relacionamento, não só com Deus, mas como nós veremos no decorrer desta série, de um com os outros também. Aqui nós vemos no Salmo 51, um episódio em que Davi pecou, e Davi pecou feio. Não que exista pecado bonito, não que exista pecados mais ou menos sérios, todo pecado é sério, porque todo pecado é um atentado contra Deus, mas aqui Davi, humanamente falando, pecou feio. O episódio de Batseba, quando não apenas ele cometeu adultério, ele também encomendou a morte de Urias, o esposo de Batseba. Ele fez toda um trama para tentar se desincriminar e tentar sair ileso dessa situação toda, e ele abusou do seu poder e encomendou a morte de Urias. E nós cobrimos esse episódio com mais detalhe no estudo que fizemos sobre a vida de Davi alguns anos atrás. Mas o Salmo 51 foi escrito justamente como um resultado desse episódio. Davi, depois desse episódio, passou mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano, e jogando tudo embaixo do tapete. Não tocou no assunto, fingiu que não era com ele, até que Deus então mandou o profeta Natã, que o encarou e apontou para ele. E esse salmo aqui é justamente fruto desse episódio todo na vida de Davi. É muito comum para nós, crentes, abusarmos da misericórdia e da paciência de Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós chegamos a Deus, mais uma vez, nós ofendemos Deus e nós ficamos muitas vezes nesse ciclo vicioso, mas muitas vezes sem a menor preocupação, sem o menor pesar. Nós não entendemos direito o que é o pecado, do que se trata o pecado, ou o perdão, ou o custo do perdão, e nós menosprezamos Deus de uma forma que reflete uma espécie de ideia nossa de que Deus é obrigado a nos perdoar, que Deus ele precisa nos perdoar, é obrigação dele perdoar, afinal ele é Deus, então ele vai ter que me perdoar, e se ele vai ter que me perdoar, então não tem problema nenhum se eu pecar um cadinho mais, e eu vou para ele, peço perdão, e está tudo bem. Bom, essa série vai ser para abordar essa questão, não só em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas também um com os outros, na igreja, na família, na sociedade, no trabalho, enfim, em nossas vidas.
Quando nós menosprezamos Deus, então o perdoar e a misericórdia e a benignidade de Deus também são menosprezadas, não são tidas como deveriam ter. De fato, o perdão de Deus, o fato que Deus perdoa, é devido aos seus atributos, ao caráter de Deus. Nós lemos no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Note, segundo a tua, de quem? De Deus. Então, a misericórdia de Deus está ligada à benignidade dele. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o perdão e a misericórdia estão ligadas ao caráter de Deus, aos atributos de Deus. Lá em Efésios 4, versículo 32, nós lemos o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, mesma coisa que lemos lá no versículo 1, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí em Efésios 4:32, Paulo fala, sede uns para com os outros benignos. Aí continua, misericordiosos. Mais uma vez, igualmente o Salmo 51, versículo 1, onde fala que nossas transgressões são perdoadas segundo as multidões das misericórdias de Deus. Então Deus ele é benigno e Deus ele é misericordioso e por isso ele perdoa. Então em Efésios 4:32, Paulo está tomando esses atributos de Deus e dizendo que nós devemos fazer a mesma coisa como Deus fez conosco. Mais uma vez, versículo 32 de Efésios 4. Antes sede uns para com os outros, ou seja, nós, benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Veja como perdão está ligado a benignidade e misericórdia. Uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a chamada é, assim como Deus é benigno e misericordioso, e assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos ser benignos e misericordiosos. O grande problema é que nós cobramos de Deus misericórdia e benignidade, quando nós somos os que buscam perdão. Mas quando outros buscam perdão, aí a nossa benignidade, a nossa misericórdia, a gente diz, mas eu não sou Deus. A Bíblia fala que devemos ser como Deus, devemos ser benignos, misericordiosos e devemos perdoar assim como Cristo. Através de Cristo, Deus foi misericordioso e benigno e nos perdoou. O pré-requisito do perdão, portanto, um dos pré-requisitos para que haja perdão em relação a Deus, é que haja reconhecimento, é que haja homologação do pecado. Versículo 3 do Salmo 51, Davi escreve, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O perdão de Deus não vem das nossas obras. Muita gente quer atrelar a salvação às obras. Aí você vê expressões do tipo, eu estou perseverando, eu estou esforçando, Tudo isso está querendo juntar, atrelar, condicionar o perdão de Deus às obras. O perdão de Deus não vem das nossas obras. O perdão de Deus não vem da nossa misericórdia ou da nossa benignidade. O perdão de Deus vem da misericórdia e benignidade de Deus que mandou seu Filho Jesus pagar o preço por nós. Então, perdão não tem nada a ver com obras, mas ele tem sim a ver com o caráter de Deus e o nosso reconhecimento de que somos pecadores. E a partir do momento que alguém acha que pode fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo para granjear a graça de Deus, que efetivamente anula a graça, porque Paulo fala, ou não somos salvos pela graça ou pela lei, não tem como ser os dois, ou um ou outro. Então, uma vez que nós tentamos granjear a salvação, nós estamos anulando a graça de Deus e, consequentemente, a benignidade e a misericórdia de Deus. Estamos querendo merecer, comprar o perdão que Deus dá por sua misericórdia e benignidade. E muitas vezes nós refletimos isso quando é nossa vez de perdoar alguém. Eu deveria perdoar o fulano. Ah, mas ele não merece. Você merecia ser salvo? Pois é. Nós merecíamos o perdão de Deus? Não. E por que quando nós vamos perdoar, o perdoante ou perdoável precisa se
classificar, qualificar, para que nós sejamos misericordiosos e benignos. Nós estamos apenas querendo colocar em cima do nosso relacionamento com os outros aquilo que nós pensamos que é com Deus, e não é. E aí que está o problema. A nossa imagem do perdão que nós estendemos aos outros vai ser refletido pela imagem do perdão que nós obtemos, ou não, de Deus. Então, se nós somos perdoados, nós devemos então perdoar da mesma forma. Mas precisa ver, como houve com Davi aqui, eu reconheço minhas transgressões, meus pecados estão sempre diante de mim. Davi não estava querendo esconder, tapear, justificar os seus erros. Eu fiz aquilo, mas é porque... Não. Ele falou, eu conheço os meus pecados. Eu reconheço. Ele falou, o meu pecado está perante mim o tempo todo. Eu reconheço constantemente. Isso é um pré-requisito para o perdão que Deus estende para cada um de nós. Então, nós vamos ver do que o perdão é capaz. O que o perdão pode fazer em nossas vidas. E nós veremos aquilo que o perdão é capaz em termos de remover certas coisas. Remover, no dicionário, significa transferir ou transportar ou mudar de lugar, afastar. O pecado afasta de nós certas coisas. E hoje nós vamos começar essa série vendo esse tema do que o pecado é capaz. Do que o perdão é capaz. Porque o pecado é capaz é outra coisa. Do que o perdão. O que o perdão é capaz de fazer em nossas vidas. Então vamos ver o que o perdão pode remover. Versículo 1. O perdão remove os pecados da nossa conta. O perdão remove, ele transfere, ele tira, ele muda de lugar os pecados da nossa conta, da nossa dívida. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Apaga. Essa palavra apagar, ela significa fazer desaparecer, fazer sumir, sem deixar traço. É simplesmente desaparecer. O Salmo 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que é Oriente e Ocidente? Basicamente é leste e oeste. Só que tem uma coisa, o leste e oeste não é um lugar. Tá? Você não vai caminhar para o leste, caminha. Cheguei, aqui é o leste. E está vendo aquilo ali? Aquilo ali eu vou até lá. Pronto, aqui é o oeste. Oeste e leste não são lugares, são direções. Se você ficar indo para o norte, você nunca vai chegar no norte, porque quando chegar no norte tem outro norte. Por exemplo, eu estou aqui, vamos para o Polo Norte. Alguém sabe qual a direção do Polo Norte? Alguém falou norte? Muito bem, geografia nota 10. Mas você vai indo para o norte. Aí você chega lá no Polo Norte. Quando você chega no Polo Norte, você continua indo norte, você vai fazer o quê? Você vai começar a descer de novo. Tá? Porque o norte não é um local, é uma direção. Tá? Então, quando você chega no norte magnético, a bússola começa a fazer assim. Tá? Você tem que se afastar de novo. Então, Oriente e Ocidente que está falando aqui, não é que Deus coloca o seu pecado aqui e a transgressão ali de nós. Não. Sabe quando o leste e o oeste vão se juntar? Sabe quando o norte e o sul vão se juntar? Nunca. Quando aqui no Salmo 103, versículo 12, fala que Deus afasta como o Oriente e o Ocidente, ele está dizendo que vai ficar tão longe que os dois nunca. Nunca o nosso pecado vai se encontrar, assim como o leste nunca vai se encontrar com o oeste. Porque na bússola, um é para lá e outro é para lá, são direções. E Miqueias 7,19, tornará a apredar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados, falando sobre o povo de Israel, nas profundezas do mar. Lançar nas profundezas do mar. Deus vai afundar os nossos pecados. Diga uma coisa, tem um navio na superfície, um barco, ele afunda. Depois que ele afunda, resta alguma coisa? Não, você não vai ver mastro, você não vai ver a chaminé, não vai ver nada, vai sumir, vai desaparecer. Pois bem, os nossos pecados vão
Desaparecer. Eu sei, podemos argumentar, se pegar um submarino e for atrás, você encontra lá, como encontraram o Titanic, lá no fundo do mar. Tá, mas aqui está, poeticamente falando aqui, está dizendo que quando Deus lança no fundo do mar, acabou-se. Eu lembro alguns anos atrás, fomos lá, que praia era aquela? Acho que era Paripoeira. E eu, acho que eu levei, não sei se levei o caiaque, a prancha, enfim, a chave do carro estava no meu bolso. E eu fui dar umas remadas, e quando eu voltei, a chave não estava mais no bolso. Sabe onde é que estava a chave? No fundo do mar. Até hoje está lá, sumiu, desapareceu. Minto, não era a chave do meu carro, era a chave do carro do irmão Emanuel. Eu sei porque eu tive que comprar uma chave nova e não foi barato. Tá. O que aconteceu com a chave? Sumiu. A chave desapareceu. Afundou. E isso sabemos que Paripoeira não é o lugar mais profundo, as águas não são mais profundas. Mas sumiu. Imagina quando Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Acabou. Então o pecado, ele remove, ele afasta. Como Davi pediu aqui, apaga minhas transgressões. Apaga. É sumir, desaparecer com aquilo. É como uma conta bancária, uma conta contábil. Se você tira dinheiro de uma conta, você transfere para outra, ou para o seu bolso. Mas aquele dinheiro tem que ir para algum lugar. Então Deus não faz o dinheiro sumir. Deus, ele apaga o pecado, Deus, ele afunda aquele pecado, Deus, ele afasta aquele pecado, mas o pecado, ele tem que ser colocado em algum lugar. Ele apagou, mas ele apagou da nossa conta e colocou na conta de Cristo. O nosso perdão vem do fato que Deus tira a nossa culpa do nosso pecado, e o perdão de Deus tira essa culpa, esse pecado da nossa conta, da nossa dívida, que está debaixo do nosso nome, e coloca aquilo na conta de Cristo, o Salvador. O débito do pecado some pelo crédito da justiça de Deus. A nossa conta, ela é debitada, o pecado, na hora do perdão, e ela é não só debitado o pecado, ele então é acrescentado ou creditado à justiça de Cristo. Então no perdão, duas coisas acontecem. Vai-se a nossa culpa e entra a justiça de Cristo. Como um depósito. Se eu transferir dinheiro da minha conta para a sua conta, vai sair da minha conta e vai entrar na sua conta. O dinheiro foi para algum lugar, ele simplesmente desapareceu. Ele saiu da minha conta e foi para a sua conta. O nosso pecado saiu da nossa conta e foi para a conta de Cristo. E Cristo colocou a sua justiça e creditou ela em nossa conta. E o pecado remove a ofensa contra Deus. A ofensa contra Deus. No versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Basicamente, quando nós confessamos, nós fazemos isso. Quando nós confessamos, nós dizemos, eu pequei, e eu admitir que nós pecamos, nós estamos homologando, ou seja, estamos no mesmo patamar que Deus, estamos dizendo para Ele, olha, para que você seja justo, Deus, para que você julgues com pureza, com toda razão, eu estou errado, você está certo, eu pequei. Você está admitindo, você está removendo, e quando nós reconhecemos isso, Deus nos dá justiça, nos tira a culpa do pecado, e Deus então, ele acrescenta a justiça de Deus, mas também a ofensa. Nós pecamos contra Deus. Davi falou, contra ti, somente a ti pequei. Então a nossa ofensa, a ofensa contra Deus, ela é também removida. Por isso que o perdão é algo tão importante. E nós vamos ver, são vários tipos de perdão que a Bíblia trata, e nós vamos ver não hoje, mas na semana seguinte. Tá? Tem o perdão da salvação, tem o perdão judicial, tem o perdão relacional, tem o perdão circunstancial, uma série de perdões. Tá? E nós vamos descobrir isso. Mas a ofensa contra Deus, ela é retirada. Então, o perdão, ele remove a culpa, o perdão também remove o desgosto e a tristeza do pecado. Olha comigo no versículo 11 do Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário.
Então, não só o perdão vai remover a culpa da nossa conta, ele vai remover o desgosto e tristeza que o pecado traz. Se não há, veja bem, se não há desgosto e tristeza do pecado na sua vida, algo está errado. Se não há desgosto e tristeza pelo pecado em nossas vidas, algo está errado. Ou você está com a consciência cauterizada devido à constante, habitual e sempre interna repetição do pecado, aquilo cauterizou a sua consciência, ou isso não é bom. Isso significa que você já está na garra, você está na prisão, você está enlaçado pelo pecado, que você nem percebe mais. Isso é péssimo. Ou a segunda opção é pior ainda, você é perdido. Você não é salvo. Aquilo nem... Por quê? Porque o seu espírito está morto, nunca nasceu de novo. Então, nenhuma das duas opções é boa. Claro, a segunda, não ser salvo, é pior ainda, mas a primeira não é tão boa assim também não. Mas desgosto e tristeza, elas são de fato um repelente. Repelente, pastor? Eu pensei que repelente era que a gente botava assim para afastar os mosquitos. Pois é, repelente, a dor e a tristeza do pecado são justamente repelentes para quê? Para que a gente não peque. Deus nos dá uma consciência para que nossa consciência repele o pecado. E o pecado é repelido pelo desgosto e a tristeza do pecado. Lá em Efésios 4,17, eu vou ler para vocês, fala assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então Paulo está dizendo, não viva como o mundo. Continua. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, aqui está falando de pessoas que vivem como os outros gentios, vivem como o mundo. Isso seria na vaidade da sua mente, ou seja, a vaidade da mente deles. Essa palavra mente é uma palavra interessante. Ela é a palavra que significa a sua alma, o seu intelecto, o seu pensamento, o seu raciocínio. Ele fala isso na vaidade da sua mente. Então, essas pessoas que basicamente fazem o que dá na cabeça, fazem o que querem, pessoas que não vivem de acordo com Deus, ou porque não sabem, ou porque têm um coração duro, ou porque simplesmente não sabem, elas acabam perdendo todo o sentimento. O que é isso? Eles não sentem mais. Está cauterizado, eles não têm sentimento, eles fazem uma coisa de errado e aquilo, não quer dizer nada, é como beber um copo d'água. Não tem efeito nenhum sobre eles. Eles perderam o sentimento. E com isso, se entregam à dissolução. Ou seja, eles se entregam, usa até a palavra, para com avidez, com gosto, com entusiasmo, com vontade, se entregarem a toda a impureza. Por que tão ávidos ao se entregarem a toda a impureza? Porque eles não sentem mais nada. Eles não sentem desgosto ou tristeza pelo pecado. O repelente não está repelendo. Não há dor, não há tristeza, estão sem sentimento. E quando estão sem dor, sem tristeza, sem sentimento, eles cometem com avidez todo tipo de pecado. Com gosto, com entusiasmo. Por quê? Porque o repelente não está repelindo. Então, o versículo 11 fala sobre esse repelente. Versículo 11 no Salmo 51. Não retires de mim teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos apontar, vai nos aguçar a nossa consciência. Paulo escreve o que no Novo Testamento? Não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Aqui está dizendo, Davi está dizendo, não retires de mim o teu Espírito. Eu vou explicar um pouquinho, daqui a pouquinho o que quer dizer isso. O versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Davi não tinha mais alegria da salvação. Peraí, pastor. Aqui está falando sobre perda de salvação? Eu já ouvi muita gente equivocadamente dizer que aqui, retirar de mim o Espírito Santo, está vendo, pastor? Você pode perder o Espírito Santo. Dar-me a alegria da salvação, dar-me, ou seja, torna a dar-me, me dê mais uma vez. Aqui Davi, obviamente, tem gente que ensina isso, perdeu a salvação. Perdeu a salvação, está perdido e está precisando ser salvo de novo. Não é isso que está dizendo. Tá? Isso fica claro quando você percebe que o que está dizendo no versículo 12 é: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Não está falando da sua salvação. Ele perdeu a alegria. Então, quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, nós perdemos a alegria, o gozo do Senhor. Agora, quando alguém peca, se afasta de Deus e ainda não sente essa perda, como eu disse agora há pouco, algo está errado. É para haver uma perda de alegria, é para haver uma perda de gozo, é para ter desgosto e tristeza pelo nosso pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós, que é Deus, fica triste, fica ofendido com essas coisas, com o pecado, com... Isso aqui, pessoal, quando fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, e desde o ministério de Cristo, logo após o ministério de Cristo, todo mundo que é salvo, o Novo Testamento ensina que o Espírito Santo ele vem e ele sela e habita no crente. Antes de Cristo, o Espírito Santo não fazia isso. O Espírito Santo, ele ia e saía para equipar e empoderar alguém para fazer alguma obra que Deus o chamou para fazer, mas ele não ficava, ele não selava, ele não habitava. No Velho Testamento havia o tabernáculo, havia o templo. Sabe aonde é o tabernáculo e o templo de Deus hoje, no Novo Testamento? Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo de Deus. E ele habita nesse templo, nesse tabernáculo. No Velho Testamento, ele habitava no tabernáculo e no templo, mas não no crente, não no salvo. Então, quando fala aqui, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele não está falando sobre salvação. Hoje o Espírito Santo não pode ser retirado. Quem tem o Espírito Santo não tem como retirar. Por quê? Porque ele é o selo, ele é a marca, ele é o depósito, ele habita. Mas temos que entender que naquela época era diferente. Isso só ocorreu, inclusive Jesus, quando estava subindo para o céu, lá em Atos capítulo 1, ele falou para os seus discípulos, vão para Jerusalém e aguardem receberem o poder do Espírito Santo. Aí depois vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, e etc e tal. Então, naquela época, até aquele momento, não tinham. Aí todo mundo recebeu o Espírito Santo, começou a receber o Espírito Santo na salvação, lá em Atos capítulo 2. Tá? E era o Espírito que habita, sela, marca todo crente. Desde aquela época até hoje. Então, esse aqui, retira de mim o teu Espírito Santo, nada a ver com salvação. Você pode ver no Velho Testamento várias vezes, fala, e o Espírito repousou, e o Espírito dos profetas estava sobre, e assim vai. Ele ia e dava. Quando foi fazer o tabernáculo, Deus deu a habilidade de fazerem diversas... alguém trabalhava com ouro, com madeira, com pedra, com couro. O Espírito Santo, ele capacitava aquelas pessoas para fazer aquilo. Então, nós temos que entender que não está falando sobre salvação. O pecado remove o desgosto, o perdão remove o desgosto e a tristeza do pecado, mas o perdão não remove a salvação. Perdão, o pecado não remove a salvação. Tá? O pecado não remove a salvação. Eu ainda vou acertar isso ainda hoje, vamos ver. Vamos lá. Última coisa de hoje aqui, olha no versículo 7 do Salmo 51. Purifica-me com ísope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O pecado, ele remove, o perdão remove o pecado da nossa conta, o perdão remove o desgosto e a tristeza do pecado, e o perdão remove a impureza do pecado. Aqui Davi usa o termo purifica-me, lava-me. O pecado, qualquer pecado, ele traz impureza. Impureza espiritual, impureza moral, impureza ética. Você está basicamente, ao pecar, você está se contaminando todas as áreas da minha vida.
Pastor, o que é ísope? Purifica-me com ísope. O que é ísope? Ísope é uma planta, e essa planta era usada no Velho Testamento para as cerimônias de purificação. Por exemplo, vocês sabem da Páscoa. Na Páscoa matava-se um cordeiro e o sangue daquele cordeiro era aplicado nos postes da porta. E o anjo da morte, quando passava, quando via o sangue aplicado na porta, não ia matar o primogênito daquele lá. Pois bem, como é que aplicava-se o sangue? Com o dedo, com a mão, com o pincel, com o rolo? Não, com ísope. Você pegava uns galinhos de ísope, você colocava no sangue e você então usava aqueles galhos de ísope como se fosse uma espécie de um pincel. Mas tinha que ser feito com ísope. Quando alguém era curado de lepra, ou você ia para o sacerdote então faria uma cerimônia em que ele pegaria água e ele aspergiria água na pessoa que foi curada da lepra. Ele usaria o quê? Galhos de ísope. Mesma coisa quando precisava ver purificação cerimonial. O judeu, por exemplo, se ele tocasse num defunto, tá? O que acontecia é que ele não podia participar dos cultos, não podia participar das atividades religiosas, porque ele estava cerimonialmente impuro. Ele podia, então, fazer o ritual de purificação usando o quê? Ísope. Então, ísope aqui, quando Davi fala, purifica-me com ísope, ele está fazendo referência justamente ao ísope que era usado em toda purificação, todo ritual, todo cerimonial judaico, levítico, que era feito sempre usando ísope. Tá? E a purificação do perdão, a purificação e o perdão, eles vêm de mão dadas. Perdão, purificação, são dois lados da mesma moeda. Lava-me completamente da minha iniquidade, fala o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O versículo 10 do Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Esse espírito reto quer dizer correto, certo, puro, íntegro. Então, nós vemos constantemente o pedido de perdão sendo atrelado, relacionado à purificação. Então, se nós não buscamos perdão, nós não temos o quê? Nós não temos purificação. E o Espírito Santo usou o apóstolo João para ensinar essa mesma verdade no Novo Testamento, 1 João 1,17. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez, nos purifica de todo o pecado. Mesmo 1 João, mesmo capítulo 1, versículo 9, 12 versículos depois. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purificar de toda injustiça. Por quê? Porque a injustiça, ela suja. A injustiça, o pecado, ela contamina. Então, ao buscar o perdão e ao ser dado perdão, nós somos o quê? Purificados. E é muito triste quando alguém não se vê purificado perante Deus. Pessoas que muitas vezes, apesar de serem perdoadas por Deus, elas não se perdoam. Gente, se Deus nos perdoou, nós estamos perdoados. Nós estamos perdoados. E se nós estamos perdoados, nós devemos perdoar. Mas como nós veremos nas subsequentes mensagens, nós devemos perdoar como Deus perdoa. Inclusive, buscando os mesmos requerimentos que Ele busca. Exigindo as mesmas condições que Ele estabelece. Mas eu não vou adentrar agora, porque não quero deixar nada no ar. Então, na semana seguinte nós vamos fazer isso. Mas só para terminar hoje, temos que lembrar que o perdão ele tem um poder também de transformar. O perdão traz consigo um poder de transformação daquele que é perdoado. E todos nós, convenhamos, todos nós começamos no pecado. O próprio Davi escreve que ele foi concebido em pecado, em iniquidade. Isso não quer dizer que o ato de concepção em si, necessariamente, é um pecado. Está falando que o homem já nasce, o próprio homem, o homem já nasce pecador, ele já nasce endividado, ele já nasce perdido.
Não é que alguém nasce e depois não, a pessoa já nasce perdido, já nasce no pecado. Tá? Vou só dizer isso agora para tirar de cima da mesa, mas uma criança, um infante, um bebê, eu não vou dizer até qual idade, porque a Bíblia não estabelece, mas uma criança que não tem como raciocinar direito, essa criança, se ela morrer, ela vai direto para o céu. Como o filho de Davi. Lembra que Batseba teve um filho por Davi, esse filho morreu. Pois é, esse filho que morreu, tinha menos de um ano, há cerca de um ano, ele foi para o céu. Davi falou, ele não vem para mim, mas eu irei a ele. Ou seja, ele morreu, eu não tenho como trazê-lo de volta, mas eu vou para ele. Ou seja, quando eu morrer, eu vou para o céu. Ele sabia que era salvo. Quando eu for para o céu, eu vou ver ele lá. Por quê? Porque ele está lá. Tá? Agora, com que idade? Não tem uma idade, é uma questão de criança para criança, de entender, de raciocinar, entendeu? Não sei. Tá? Não é tal anos ou tal idade. É muito variável. Mas, de todo modo, o poder do perdão, ele pode transformar. O versículo 5 do Salmo 51, eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo mundo começa do ponto de partida do pecado. Já no versículo 10, Davi escreve assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Note que ele fala, cria. O que é criar? Bom, criar é ter algo que não tinha antes. Vocês, irmãs, quando fazem um bolo, vocês não criam um bolo. Quem cria bolo pode ser Deus. Deus chega lá e fala, que haja bolo. Pronto, aparece o bolo. Tá? Mas não se cria bolo. Você pega a farinha, o fermento, enfim, pega tudo e você assa um bolo. Você produz, mas você não cria. Aqui está falando, cria em mim. Por quê? Porque isso é um ato de transformação. Deus encontrou a terra o quê? Sem forma e vazia. Ele fez o quê? Criou. Ele transformou algo que era sem forma e vazio, onde havia trevas sobre a superfície das águas, ou seja, não tinha nada. E Deus criou. Aqui está dizendo, cria em mim um coração puro. Então, o perdão, ele tem o poder de criar em nós o coração puro. Por quê? Porque o nosso coração que estava impuro foi o quê? Purificado. Só quem faz isso é Deus. E Deus faz isso com parte do perdão. Continua. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova o quê? Criatura. Criatura. Algo criado. Algo é criado. Quando estamos em Cristo Jesus, quando somos perdoados, algo se cria. Algo novo. O espírito que estava morto agora está vivo. É um novo nascimento. Algo novo foi criado. E por último, no Salmo 51, ele fala sobre outra transformação que o perdão traz. Versículo 13, no Salmo 51. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Note a palavra então. Então o quê? Então, depois do pecado, então, depois de haver um novo coração puro criado, depois de tudo isso, houve uma transformação no serviço que Davi prestava para Deus. Lembrando que durante quase 2 anos, Davi não estava lá muito servindo a Deus. Ele estava afastado de Deus, porque ele não homologou, não confessou, não tratou, não buscou o perdão de Deus pelo que ele havia feito. E durante quase 2 anos ele sofreu, teve desgosto, tristeza. E ele não estava fazendo isso, não estava ensinando aos transgressores os teus caminhos. Pelo contrário, ele estava dando um péssimo exemplo. Ele, o rei Davi, mentindo, tramando, trapaceando, assassinando, abusando do poder. As pessoas do palácio sabiam. Eles sabiam o que realmente aconteceu. E apesar de não ter Facebook, Twitter, Instagram naquela época, notícias, não tinha Facebook, mas tinha Boca-Book, tinha Insta-Boca, tinha WhatsApp-Boca, isso sempre existiu. Então, a notícia corria durante 2 anos. O grande rei Davi, o escolhido de Deus, fez tudo isso. Aqui, ao ser perdoado e ao ser purificado, Davi foi transformado. Em que então,
Ele ensinaria os transgressores os caminhos de Deus.